aqui a falar de um webcast que a Galileu terá então aqui a disponibilizar para tudo que são aqueles que são os seus colaboradores, clientes, interessados nesta temática da parte da liderança nos novos tempos e obviamente aqui enquadrado neste novo contexto que é toda esta situação que todos nós estamos a viver. Obviamente quando nós estamos aqui a falar desta questão dos novos tempos que nós estamos a viver, obviamente nós não podemos esquecer que, independentemente da situação, há princípios básicos que nós teremos sempre que ter presentes no que diz respeito a esta parte da liderança, e desde já irei partilhar com vocês aquilo que são os 3 aspectos fundamentais a considerar na parte da liderança e que não podemos colocar em causa independentemente da situação. E começaria desde logo por mencionar aqui a questão de que a liderança, nós podemos muito materializar a liderança, se assim podemos dizer, quase que numa forma matemática, ou seja, a liderança, o resultado daquilo que é o desempenho do seu líder está muito dependente daquilo que são os liderados e, por sua vez, eles próprios estão condicionados pela parte do contexto. Bom, se olharmos para estes 3 fatores, é fácil perceber que um líder não perde as suas aptidões. Os liderados continuam, obviamente, a ter toda a sua capacidade de trabalho, know-how, inteligência emocional, mas nitidamente aquilo que acontece é que estamos a falar de um contexto diferente daquele que nós estamos a viver temporariamente e por um curto prazo, queremos todos acreditar, mas a verdade é que ele afeta aquilo que é o nosso desempenho, não só da parte da equipa e, obviamente, na parte do líder, como elemento máximo e representante da equipe, da instituição e perante terceiros daquilo que são os resultados finais que ele terá que apresentar. Então, obviamente, e aproveitando todos nós este tempo de maior ou menor ritmo, de maiores desafios, esses seguramente, então se calhar eu consideraria que é importante nós fazermos aqui uma paragem para também analisarmos para nós mesmos qual tem sido o nosso desempenho enquanto líder, o que é que eu tenho e o que é que eu ainda não tenho, e que garantidamente será fundamental e crítico para estes tempos que se aproximam. Bom, então, pegando aqui nesta parte dos 3 aspectos a considerar, na parte da liderança, eu consideraria que o primeiro aspecto e continuará sempre a ser continuarmos a ter as pessoas certas. Obviamente que esta é uma questão que se coloca, ok, mas eu não tenho as pessoas certas. Permitam-me discordar que nós temos as pessoas certas porque são as pessoas que nós temos. E sendo as pessoas que nós temos, são aquelas que eu diria que é o nosso maior desafio. É pegar nas pessoas certas que nós temos e ajudá-las, porque é esse o papel do líder, é nitidamente ajudar as pessoas a mais facilmente enquadrarem naquilo que nós, enquanto líderes, consideramos como sendo a persona. Ou seja, a persona é nada mais nada menos do que o que é o colaborador, que na minha mente eu considero como sendo o colaborador ideal, não o perfeito, mas o colaborador ideal, com determinadas competências próprias e inerentes à função que desempenha e às tarefas que lhe estão inerentes. Portanto, temos as pessoas certas, eu diria que neste momento é um aspecto fundamental a levar e ter em linha de conta. Acima de tudo, em tempos de crise, de turbulência e de conturbação, eu diria que um dos aspectos fundamentais, e apelando aqui uma das necessidades básicas do ser humano, é nitidamente uma sensação de segurança que os elementos da equipa têm que ter. Obviamente, quando estamos a falar aqui na questão desta parte da segurança, não podemos negar as evidências, obviamente que existirão elementos das equipas e nós próprios que olhamos para a nossa vida nesta forma, de uma forma condicionada, porque devemos praticar diálogo, a parte não só do contacto humano, aquilo que era o nosso desempenho, aquilo que eram objetivos que nós tínhamos delineado, o materializar de objetivos mais pessoais, fruto daquilo que será o nosso desempenho profissional e, obviamente, que nesta fase, muitos desses nossos objetivos, não vou dizer que estão anulados, estarão condicionados ou, em última instância, irão ser adiados. Obviamente que os elementos da equipa precisam de ter essa garantia e esse suporte. E um dos conselhos que eu gostaria de passar desde já a todos é, vamos falar com a equipa de forma aberta, clara e transparente. Permite uma expressão mais corrente, vamos evitar os paninhos quentes e vamos nitidamente colocar as coisas de forma altamente assertiva em cima da mesa, perante nós e perante a equipa toda. E obviamente quando eu falo de ser assertivo é dizer as coisas certas às pessoas certas na hora certa. E obviamente estamos a falar acima de ter uma linguagem factual.
qual é que é a situação, qual é que é o estado da nossa equipa, qual é que é o estado da empresa, qual é que é a situação do mercado, o que é que perspectiva, que respostas é que estamos a ter da parte dos clientes, qual é que é o feedback que nós estamos a ter. Ou seja, eu diria que este é um aspecto fundamental nesta fase. Recomendaria a todos fazerem um pequeno paper de partilha com as vossas equipas daquilo que é o estado da nação neste momento, não só da parte da equipa, eu diria também como empresa como um todo. Porque um dos aspectos fundamentais é, neste momento, nitidamente, os elementos das equipas sentirem que fazem parte de algo maior. Se é isso que nos une sempre, eu diria que cada um de nós dentro das equipas tem os seus próprios desempenhos, obviamente, é também igualmente importante percebermos que neste momento estamos todos numa fase de percebermos que há valores novos que neste momento têm que nitidamente ser apelados. Eu digo que os valores novos não quero puxar aqui a um extremo numa questão de ótica de sobrevivência das empresas, algumas nitidamente poderão ter que passar exatamente por essa situação, mas eu diria que este é um aspecto fundamental, é mostrando aos elementos da equipa que eles são fundamentais, não só para a situação atual, como obviamente para a questão da situação futura, que nós teremos que lidar, e obviamente que um novo arranque que aí se vizinha, teremos que contar aqui com as pessoas. Portanto, este primeiro aspecto fundamental da parte da liderança é mostrar às pessoas que as pessoas que nós temos são nitidamente as pessoas certas, eu diria que é crucial nesta fase. O segundo aspecto inerente é, obviamente, assegurar que as pessoas certas estão no lugar certo a fazer as coisas certas. Claro que este é um papel muito inerente ao líder, ter de tomar esta decisão e assegurar que aquilo que está a ser o seu desempenho, neste momento, cada um dos seus colaboradores, fruto do histórico que tem tido nos últimos meses, nos últimos anos, todo um conhecimento contínuo e corrente de acompanhamento de toda a equipa. Eu diria que mais do que nunca é nesta fase que todo esse know-how e expertise terá que vir ao de cima no que respeita ao desempenho de cada um dos colaboradores. É importante e fundamental neste momento ter um feedback constante junto às equipas. Há elementos da equipa que seguramente terão uma maior capacidade de adaptação no que diz respeito à questão da situação do teletrabalho, há pessoas que são mais relacionais e mais sociais, que poderá não ser fácil neste momento elas estarem a lidar com toda uma situação desse não sociabilizar constante e contínuo que nós temos perante os elementos de toda a equipa. Portanto, uma vez mais, e sempre o reforço deste aspecto fundamental e crítico que é, junto dos elementos da equipa, mostrar e assegurar que cada um deles são relativamente importantes para o desempenho de todos os elementos da equipa, todo um espírito de cooperação e toda uma questão de continuidade da equipa, em última instância da empresa a ser feita. Aconselho igualmente, uma vez mais, olhem para cada um dos elementos da vossa equipa e se tiverem que passar como que escrito 2 ou 3 pontos-chave de cada um deles, por favor, façam e não tenham problema de partilhar com cada um dos elementos da equipa. É um aspecto fundamental e crítico a componente de feedback de cada um dos elementos. É uma altura para fazermos um balanço, é uma altura para percebermos e mostrarmos às pessoas todos aqueles que são os aspectos fundamentais e críticos que elas sempre tiveram e, mais do que isso, é igualmente importante perceber cada um dos elementos qual é que é o contributo futuro que ele pode e poderá ter em termos futuros para atribuir mais-valia junto à parte da equipa. Bom, portanto, questões que quando a parte do teste tudo estaria a funcionar e neste momento, portanto, há algumas questões que vão surgindo. Bom, estava então a dizer e a falar aqui em relação à questão da parte do segundo aspecto fundamental no que respeita à parte do segundo aspecto fundamental da liderança. E obviamente deixem-me já agradecer pelo vosso feedback que me vai permitindo a mim também ajustar, bem como toda a equipa técnica da Galileu está por trás, para que de facto este webcast consiga ser uma mais-valia para vocês no que isso diz respeito. Estávamos então a falar em relação à questão do segundo aspecto fundamental, que é assegurar que as pessoas certas estão no lugar certo a fazer as coisas certas, e só fazendo aqui um pequeno resumo, façam como que um pequeno resumo e não tenham qualquer problema ou dificuldade em partilhar com a equipe. Eu diria que um dos aspectos fundamentais, eu partilho sempre desta opinião, muitas vezes me perguntam qual é que é
uma das maiores aptidões ou competências que um líder deve ter. Eu diria que uma das maiores competências, ou uma aptidão, se assim quisermos chamar, é um líder deve ser vulnerável. E quando eu digo ser vulnerável, não é olhando para a vulnerabilidade na parte fraca da palavra. Porque alguém que é vulnerável é alguém que é muito forte. Ou seja, estamos a falar de alguém que é muito confiante, muito consciente de si mesmo e que não tem problema de assumir perante a equipa tudo aquilo que são os aspectos que estão a trabalhar. Porque também é verdade que para os líderes, neste momento, este é um desafio que acontece. Há líderes que nunca tiveram a passar por uma situação dessas, ter que gerir uma equipa à distância. E uma coisa é termos uma equipa distribuída geograficamente, mas que as coisas são completamente diferentes na forma. De uma ou de outra forma, mais ou menos regular, mais ou menos periódica, nós vamos tendo um contacto com uma parte da nossa equipa. Reparem que neste momento, uma vez mais, todo o contexto alterou e, como tal, é normal que, quer da parte do líder, quer da parte da equipa, existam alterações no que respeita à parte do nosso mindset e até muitas vezes na forma como nós olhamos para a componente da inteligência emocional para gerir toda esta situação. Portanto, uma vez mais, assumo uma postura de abertura máxima para com a equipa, porque acreditem, a equipa irá agradecer, irá reconhecer e uma vez mais trabalhar um aspecto fundamental que eu muito defendo. Eu não sou propriamente muito apologista daquilo que é a parte de espírito de equipa ou união da equipa, eu sou muito mais apologista daquilo que é a componente do compromisso. Ou seja, compromisso é exatamente isso, é assegurarmos que todos estamos alinhados em prol de atingir o mesmo objetivo. Portanto, trabalhem, assegurem, reforcem, validem junto de cada um dos elementos aquilo que cada um deles tem muito bom. Nada motiva mais, incentiva e inspira do que um feedback genuíno e sustentado em factos. E é exatamente isso que neste momento a equipa está a precisar. Avançando para aquilo que será o terceiro aspecto fundamental no que respeita à parte da liderança, que é, ok, então e agora vamos lidar com as pessoas certas. Obviamente que nós iremos ver um pouco mais à frente perfis distintos que nós podemos ter na forma como podemos ter elementos da nossa equipa, mas eu diria que esta é a parte importantíssima que um líder deve apelar neste momento. E uma das principais competências que terá que ter nos tempos que correm é a flexibilidade situacional. Ou seja, não só uma componente de lidar com todo este ambiente e contexto que estamos a viver, bem como igualmente lidar com perfil, personalidade e forma de estar de cada um dos elementos da equipa que neste momento estão todos a passar por esta situação. Obviamente que é ao líder que cabe este papel de, permita uma expressão, utilizar o género camaleão para se adaptar nitidamente à forma como cada uma das pessoas neste momento está a enfrentar esta situação. Vamos então ver aqui alguns aspectos fundamentais no que respeita à parte da componente daquilo que deve ser o ADN do líder, não só nesta componente e neste contexto que nós estamos a viver, mas eu diria que de uma forma transversal e daquilo que são desafios intemporais para os líderes, para a forma como eles poderão e deverão lidar com esta situação. Então, a primeira parte é, obviamente, o próprio líder olhar para si mesmo e fazer aqui a sua própria introspecção analítica, muito mais do que subjetiva, muito mais sustentada nele próprio, naquilo que tem sido o seu próprio desempenho. Uma vez mais e sempre, e já perceberam que eu sou sempre muito apologista de um feedback contínuo, porque é exatamente tendo por base isso que as equipas avançam e desenvolvem. Okay? Eu diria, e não querendo ser polémico com a minha questão, as pessoas trabalham por dinheiro, obviamente, e claro que sim, é fundamental, mas eu diria que o extra nunca vem sempre com mais dinheiro. O extra vem sempre numa ótica de reconhecimento. E reconhecimento, eu diria que é provavelmente das formas mais baratas, permitam uma expressão, para fazer disparar toda uma equipa. É importante não confundir a componente daquilo que é um feedback genuíno, sustentado, crítico, com aquilo que muitas vezes é por simplesmente só uma bajulação pura e sustentada em nada. Portanto, uma vez mais e sempre, vamos trabalhar com as equipas sustentadas e tendo por base aquilo que são os factos, daquilo que aconteceu, daquilo que temos e daquilo que nós queremos e esperamos em termos futuros para trabalhar consigo mesmo. Portanto, tendo por base aqui este princípio do conhecimento de si próprio, da parte do líder, vamos então só ver aqui rapidamente dois
aspectos fundamentais que são muito facilmente confundidos dentro das organizações, dentro das equipas, e muitas vezes quando o próprio líder não tem para si mesmo aquilo que é a distinção entre o que é uma atitude e aquilo que é a componente do comportamento. Ou seja, então de forma muito resumida, então o que nós estamos a falar é a atitude, se assim quiser entender, é algo que diz respeito única e exclusivamente à minha esfera interna. Ou seja, podemos resumir a atitude ou sustentar a atitude aqui em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é a minha predisposição para agir, aquilo que são os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. E nós ouvimos recorrentemente a expressão que aquela pessoa tem uma atitude fantástica. Reparem que isto é algo que, na verdade, eu nunca poderei dizer, porque eu nunca sei qual é que é a predisposição que a pessoa tem para, não sei o que ela está a pensar, e não sei quais é que são os sentimentos e as emoções que a pessoa tem. Portanto, aquilo que acontece é, eu, enquanto líder, tenho que olhar para dentro de mim mesmo e perceber, ok, qual é que é a minha gênese interna e, nitidamente, toda esta minha componente, o que é que nitidamente funciona ou não funciona de acordo com a parte da minha equipa. Reparem, se eu der indicação, e pegando aqui um exemplo claro e corrente daquilo que é o nosso dia-a-dia, seguramente muitos de vocês frequentam um ginásio, correto? Aliás, ano novo, vida nova, e é muito corrente, os níveis de atitude disparam brutalmente. Este ano que eu vou para o ginásio, este ano que eu vou começar a fazer dieta, este ano que eu vou começar a fumar, e nitidamente a atitude está lá, a predisposição para agir está lá. A verdade é que, pois, ela não é materializada, nem é materializável. Ou seja, então, nitidamente, aquilo que a equipa nos avalia não é por aquilo que é a nossa atitude, obviamente, porque se é da esfera interna, é única e exclusivamente minha, aquilo que a minha equipa me vai avaliar é pelos meus comportamentos. E os meus comportamentos são sustentados naquilo que são as minhas ações, os meus gestos e as minhas palavras. Ou seja, então eu diria que este é um aspecto crucial a ter e a trabalhar neste momento. Aconselho cada um dos líderes que estão desse lado a fazer um exercício muito simples. É um exercício de folha em branco e caneta, que é qual é que são as ações que eu concretamente faço de forma contínua e repetida perante a minha equipa, que a minha equipa valoriza, aceita e me dá feedback contínuo e constante em relação a ela. Qual é que é a expressão ou as expressões que eu utilizo em situações mais benéficas, menos benéficas? Reparem que é a partir daquilo que é denominado essência, e essência são práticas repetidas, que a nossa equipa vai criando uma opinião e uma imagem daquilo que nós somos enquanto líderes. E se a altura para nós termos a oportunidade para passar uma imagem daquilo que nós queremos e aquilo que nós esperamos da nossa equipa, eu diria que esta é a altura e este é o momento. Portanto, ou seja, é muito fácil nós falarmos, ok, a atitude que nós temos que ter, temos que ser dinâmicos, proativos, tudo bem, mas reparem que naquilo que é o meu mapa mundo interno, eu tenho uma noção clara do que é ser proativo, eu tenho uma noção clara do que é ser dinâmico. Mas a verdade é que a minha equipa pode não perceber e pode não ter uma noção clara da mesma ideia do que é o meu dinamismo, daquilo que é a minha proatividade. Ou seja, então aquilo que eu aconselho tudo e todos é elaborem como que um manual de comportamentos. Ou seja, e quando nós estamos a falar de manual de comportamentos, é ações concretas que podem ser materializáveis, que são visíveis, que nós todos podemos trabalhar em cima delas. Porque reparem, alguém se pode virar para mim, ou eu posso me virar para um momento da minha equipe e posso dizer, ok, nós temos que ser mais disponíveis. Tudo bem, reparem, eu posso passar um dia inteiro sentado numa cadeira e no final do dia, normal, está alguém a ter comigo e diz, Paulo, eu pedi para tu seres mais disponível. E eu respondo, mas ainda mais, eu estou disponível. Agora, ninguém vem a ter comigo. Reparem que perante a mesma palavra nós podemos ter comportamentos completamente distintos. Portanto, uma vez mais, os comportamentos devem ser assertivos, materializáveis, visíveis e, mais do que isso, devem ser treináveis. Algo que eu aconselho sempre todas as equipas com quem vou trabalhando é aproveitem sempre as reuniões da equipa, destinem 5, 10 minutos para formação, para treino. Okay? Como lidar perante esta situação? Como lidar perante uma objeção colocada perante um cliente? Como lidar perante um atraso de um fornecedor? Como lidar perante uma reclamação de um cliente? Ou seja,
Não estou a dizer para padronizarmos, estou a dizer para criarmos uma estrutura sustentável em que as pessoas possam nitidamente ancorarem-se e trabalharem em cima disso. E é obviamente ao líder que cabe este papel de definir todo um conjunto de comportamentos exemplares para que toda a sua equipa possa facilmente levar junto do terreno ou nos projetos nos quais estão investidos. Portanto, de forma muito resumida, a atitude é muito, olhem para dentro de vocês mesmos, ok? E depois como é que eu vou de forma clara passar esta minha atitude inerente para a minha equipa. Vou só dar um exemplo muito simples para que vos possa ajudar em relação a isto. Reparem, vamos assumir que nós temos uma equipa que trabalha na linha da frente com o público em geral. E uma atitude que eu quero que nitidamente a minha equipa tenha é uma atitude de simpatia. Parece-me lógico e muito válido, obviamente, quando nós estamos aqui a falar para quem trabalha na parte da linha da frente. Reparem, dizer a uma pessoa para ser simpática e dizer que tens de ser mais simpática é um chapéu muito grande. E as pessoas podem adotar comportamentos completamente distintos. Parece-me igualmente, como um senso, que sorrir será algo que é uma forma fácil de passar para o cliente, neste caso concreto, que é um sinal de simpatia. Mas a verdade é que há elementos da equipa que podem considerar que sorrir não é um sinal para mostrar ao cliente que é simpático. Ou seja, o que é que eu quero com isto dizer? Se vocês, enquanto líderes, consideram que sorrir é fundamental, então a atitude é simpatia, sorrir é o comportamento. Mas para além do comportamento que está inerente, e todos vocês devem neste momento estar aí a pensar, ok, mas há pessoas que sorriem de várias formas e vão ter sorrisos muito falsos, o que é verdade, ou seja, em que a solução que nós queremos preconizar poderá eventualmente ser pior daquilo que é o objetivo desejado, ou seja, em cima da parte do comportamento, há igualmente a parte da forma. Reparem que a parte da forma é aprimorada com o treino e o feedback contínuo em relação a isso. Portanto, só esta nota, olhem para vocês, listem as atitudes que vocês querem trabalhar junto às vossas equipas e para cada atitude listem ou manifestem comportamentos claros, concretos, para que não possa ser questionado por nada, por ninguém. O comportamento tem que ser visível, treinável, avaliável. Ou seja, tendo por base, olhando aqui para uma componente, eu diria quase que cadeia de excelência, daquilo que é algo fundamental para as equipas a funcionar e que o líder deve ter bem presente é exatamente isto. Quais é que são as atitudes, quais é que são os comportamentos inerentes, que ações é que nós vamos trazer, que ações é que nós vamos realizar e que resultados é que ela nos vai trazer. Qual é que é o grande desafio que neste momento todos os líderes têm e lutam para trabalhar com esta componente? Reparem, quando nós estamos a falar da parte de mudar as atitudes, é uma questão que nós constantemente assistimos no seio das equipas, quando nós vemos um líder a falar para alguém, ou para a equipa como um todo, e diz, vocês têm que mudar a vossa atitude. Reparem que a atitude é algo que não é mudável de um momento para o outro. Reparem, às vezes temos uma carga de crenças enorme durante anos que não é de um dia para o outro que nós conseguimos mudar. Mas a verdade é que a parte dos comportamentos é algo que é mais fácil de eu conseguir trabalhar e de eu conseguir mudar junto da parte da minha equipa. Ou seja, uma vez mais e sempre, foco em trabalharem a componente dos comportamentos junto da vossa equipa. Porque se efetivamente vocês definem comportamentos claros e concisos para a vossa equipa, claro que eles vão ter que desempenhar ações que vocês definiram como sendo mais adequadas para vos trazer ainda melhores resultados. O que acontece? É normal, porque o processo de mudança, é esta a fase que acontece, é normal que numa fase inicial a equipa não vá toda ela disparar para o mesmo comportamento de forma contínua e homogénea. É mais do que legítimo que isso aconteça. E muitas vezes esta é uma das lacunas que os líderes apresentam. Ou seja, não há um acompanhamento constante na definição do comportamento e mais do que isso, no treino e na implementação daquilo que é o comportamento desejado. Porque se efetivamente existe este acompanhamento constante até que o comportamento seja aquele que nós preconizamos, e uma vez mais feedback constante para aprimorar, não vamos acreditar que vamos conseguir mudar o mundo todo num dia, mas pequenas coisas feitas diariamente de forma consistente, é aí que está o pilar-chave da equipa. Porque pequenos incrementos
naquilo que é o desempenho de cada elemento, é um feedback constante. O feedback constante é um elan para um novo desafio, é um elan para um novo comportamento, é um elan para aprimorar ainda mais aquilo que é o seu desempenho. Ou seja, então, aquilo que nós estamos a falar é se efetivamente cada um dos elementos adota comportamentos com ações diferentes e se traz resultados, aquilo que vai acontecer é, num loop seguinte, os próprios elementos da equipa são eles próprios que se convencem que, efetivamente, adotando comportamentos diferentes, os resultados são diferentes. E uma das máximas do líder deve ser, obviamente, esta, não é? Não, obviamente, impor, com honrosas exceções, mas, acima de tudo, pegarmos aqui na máxima a ser trabalhada junto das equipas, que é, eu convenço muito mais facilmente pelas minhas próprias razões do que pelas razões que me são dadas pelos outros. Ou seja, se nós, enquanto líderes, damos o trigger para as pessoas adotarem comportamentos que lhes vai trazer resultados melhores, aquilo que vai acontecer é que eles próprios vão mudar a sua forma como passam a olhar para essa questão e vão nitidamente passar a eles próprios ir à procura do aprimorar cada vez mais desse comportamento e à procura de novos comportamentos que sejam congruentes com os resultados desejados. Portanto, por favor, líderes, façam isso. Okay? Não abdiquem, não desistam, uma vez mais, até vocês terem o comportamento desejado. Reparem que uma das coisas que mais mata as equipas é muitas vezes a orfandade. E quando eu digo orfandade, é exatamente isso. É a equipa não se sentir apoiada. Reparem, muitas vezes eu também tenho que reconhecer, e uma vez mais a minha vulnerabilidade é vir ao de cima. Eu posso reconhecer que posso não ser a melhor pessoa para apoiar no comportamento que eu quero ver implementado na equipa. Mas eu tenho que arranjar a solução para, e devo, então, pedir apoio a alguém, ou quem é que dentro da empresa é bom a fazer isto, quem é que me pode apoiar, a mim junto à minha equipa, para ter o comportamento desejado que eu quero trabalhar. Portanto, olhem para este slide com atenção, foquem-se na componente dos comportamentos, step by step, vão aprimorando, vão melhorando, vão dando feedback constante, porque acreditem que os resultados irão aparecer. E mais do que isso, a parte importante é que a equipa irá crescendo de forma contínua. Há todo um espírito de cooperação, há todo um espírito de desafio, há todo um espírito de superação e mais do que isso. Se é algo que as pessoas muito gostam é saberem que têm capacidade para mais e se gostam ainda mais é saberem que são reconhecidas por isso. Portanto, fica aqui esta minha nota para dedicarem algum tempo a esta parte. Okay? Qual é que é o plano que eu neste momento tenho que trabalhar com cada um dos elementos da minha equipa? Bom, avançando para um outro pilar fundamental, obviamente, e o contexto muda, mas se algo que não muda é aquilo que são os objetivos que nós temos que trabalhar dentro da organização. Poderão mudar, obviamente, em termos da dimensão do objetivo, mas obviamente que o objetivo tem e terá, obviamente, estar sempre presente no que isso respeita. Portanto, isso obviamente muito simples, obviamente que é algo presente para todo e qualquer líder, uma vez mais e sempre, foco máximo na parte da partilha dos objetivos de forma altamente smart. Reparem que muitas vezes a parte dos objetivos, quando são partilhados, perdem-se na forma como eles são partilhados e não na parte da essência do objetivo em si mesmo. Muitas vezes aquilo que vamos assistindo é nitidamente o impacto de um objetivo é diluído pela forma como ele é passado. Porque muitas vezes pode ser um sinónimo, pode não ser verdade, mas pode ser interpretado por parte da equipa como sendo nada mais nada menos que uma falta de confiança do próprio líder ou na equipa ou nos objetivos que são claros e que estão definidos. Portanto, só de forma muito resumida, para sustentar aquilo que seguramente será sabido por todo e qualquer líder, objetivos SMART altamente específicos, não podem ser questionados por nada e por ninguém, têm que ser muito claros e todo e qualquer elemento de equipa tem que saber exatamente, mensuráveis, tem que ter uma unidade de medida, só assim é que faz sentido. Só que uma pequena nota para o A. O A aparece aí muitas vezes de várias formas, achievable de várias formas. Eu gosto muito de olhar para o A como acionável. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar é acionável, que é, tem que depender na grande parte de mim. De mim enquanto líder, de mim enquanto equipa. Acionável é exatamente isso, depende das minhas ações. Este acionável, os nossos objetivos não podem ter muitos ses pelo meio.
Reparem, estamos a viver uma situação e um contexto que estes objetivos acionáveis, claro, vão ter que ser reequacionados. Agora, reequacionar objetivos dentro de um contexto tem que ser, tendo por base, uma base realista. E sendo realista é, dentro da realidade que nós estamos a viver, o que é que nós podemos fazer para atingir o objetivo que nós temos definido. E, obviamente, aqui a parte do componente do tempo, que é um aspecto fundamental. Ou seja, reparem que muitas vezes aquilo que acontece, as equipas, diversas naturezas, diversas áreas de negócio, muitas vezes o objetivo não é atingido. Muitas vezes as pessoas dizem, de brincadeira, mas precisava ter mais 2 ou 3 dias para atingir o objetivo. Pois, porque nós muitas vezes então o que acontece é que trabalhamos em campo aberto. Ou seja, definir o objetivo de forma inversa, ou seja, definimos a parede e dizer, der por onde der, neste dia o meu objetivo vai ter que ser atingido. Porque, reparem, para uma equipa atingir o objetivo, eu diria que o fundamental é que cada um dos elementos atinja o seu próprio objetivo. E se isso acontece, as coisas ficam muito mais claras para tudo e para todos, na forma como nitidamente as coisas têm que funcionar. Portanto, ou seja, só que um pequeno reforço em termos da parte do contributo dos objetivos SMART, olhem para vocês mesmos neste momento, porque este momento é muito propício a isso, é muito propício a nós colocarmos aqui na chamada terceira posição percentual, ou seja, eu colocar-me de fora e ver-me a mim mesmo a liderar a minha equipa. De facto ok, quando eu apresento os objetivos, qual é que é a postura que eu tenho? Como é que eu faço? Como é que é a minha linguagem? É uma linguagem concreta? É uma linguagem abstrata? É uma linguagem sustentada em vamos lá, isto vai acontecer? Ou nitidamente é uma linguagem em que a equipa se envolve e mais do que isso percebe qual é que é o alcance da parte do objetivo. Portanto, uma vez mais vejam-se a vocês mesmos de fora a liderar e a gerirem a vossa própria equipa. Claro que aqui a componente dos objetivos é uma parte fundamental, mas quando nós estamos a falar aqui de uma componente dos objetivos SMART, estamos aqui a falar de uma componente muito, muito lógica e racional dos mesmos. Mas as equipas são feitas de pessoas e as pessoas movem-se por emoções. Portanto, ou seja, para além de toda esta componente que nós temos no que diz respeito à parte racional, da lógica e da partilha dos objetivos, eu diria que também tem que ter aqui uma forte componente emocional na parte dos mesmos. Portanto, líderes que estão desse lado, partilhem os objetivos. Okay? Tenham uma política de open book com toda a equipa. Se há aspecto que as equipas gostam é saberem que fazem parte de algo. Ou seja, um sentimento de conexão, de pertença, que é um dos aspectos básicos e fundamentais para cada elemento da equipa. Ou seja, partilhem, uma vez mais, não só os objetivos, como o estado da nação que neste momento a equipa ou a empresa está a viver. Os objetivos têm que ser inspiradores. Os objetivos, permitam-me só apresentar-vos aqui uma visão um pouco mais romântica daquilo que é para os objetivos. Reparem, os objetivos são fundamentais, são críticos, toda a estrutura está sustentada e partindo do pressuposto que os objetivos vão ser atingidos, obviamente, mas muitas vezes um objetivo é apresentado única e exclusivamente como se fosse um número, em que o objetivo não é materializável e não é contada uma história à volta de o que irá acontecer se nós atingirmos um objetivo. Reparem, muitas vezes dou este exemplo, que é muitas vezes os países nórdicos têm uma enorme carga fiscal em cima deles, mas a verdade é que são dos países que mais cumprem com o pagamento de contribuições para o Estado. Por uma razão muito simples. Porque é sempre claro e transparente que se nós conseguirmos cobrar X valor em impostos, aquilo que nós vamos fazer é isto. Ou seja, um objetivo deve ser apresentado sempre dessa forma. Okay? O nosso objetivo é este e se nós conseguirmos atingir este objetivo, o que nos vai permitir é isto. Vai-nos permitir dar o salto, vai-nos permitir investir mais e sejam concretos no que é que vai investir, vai-nos permitir ir para novos mercados, vai-nos permitir abrir novos canais, vai-nos permitir abrir o nosso portfólio de produtos e serviços junto dos nossos clientes. Ou seja, as pessoas têm que perceber que há um propósito junto de cada objetivo. Depois, o outro aspecto-chave é aqui a componente dor, prazer, e permitam-me explicar. Permitam-me explicar aqui esta componente dor e prazer.
O ser humano vive muito em cima destes dois metaprogramas, daquilo que é o metaprograma da dor e o metaprograma do prazer. Se por um lado há líderes que conseguem fazer um balanço mais ou menos equilibrado destas duas vertentes e destas duas componentes, é verdade que muitas vezes muitos líderes, felizmente que esta é uma situação que está cada vez mais a ser ultrapassada, mas muitas vezes muitos líderes continuam a dar uma forte componente em termos de dor, ou seja, junto àquilo que é as suas equipas. Reparem, quando nós trabalhamos uma forte componente de dor junto às equipas, aquilo que vai implicar junto às equipas é que, por norma, as pessoas vão se retrair. Vão se retrair porque as pessoas vão trabalhar para, permitam uma expressão, para cumprir mínimos. Ou seja, as pessoas não vão querer arriscar, as pessoas não se vão querer atravessar, não vão querer ser inovadoras, não vão querer ser criativas, porque, acima de tudo, as pessoas vão trabalhar por uma ótica de segurança, ou seja, de não comprometimento. Ou seja, se eu fizer isto, eu sei que eu estarei salvaguardado. Mas reparem que as empresas não vão avançar, não vão crescer, não vão desenvolver desta forma. E se é a altura em que nós neste momento temos que dar liberdade e abertura às equipas para novas ideias, novos desafios, novas partilhas, novos negócios, novos mercados, novas abordagens, é esta altura. Ou seja, uma forte componente de dor junto da equipa vai levar a equipa a salvaguardar-se, vai levar a equipa a trabalhar pura e simplesmente em segurança. Pelo oposto, temos a componente do prazer, ou seja, o valorizar, o reconhecer, o incentivar. Atenção a um extremo também nesta componente, porque um extremo numa componente máxima de prazer pode levar a um conceito de não responsabilização junto da parte dos elementos da equipa. Muitas vezes eu vejo líderes a trabalhar junto com as suas equipas, quando, por exemplo, as equipas não atingem o seu objetivo e continuam a valorizar e dizer está tudo bem, para a próxima vai ser melhor. Cuidado com isso, porque aquilo que pode é, se fazemos isso de forma contínua junto às equipas, a equipa pode assumir que atingir ou não atingir o objetivo, o impacto poderá ser praticamente o mesmo. Ou seja, é este nosso desafio na forma como nós conseguimos ter a parte da equipa e este balanço entre uma forte componente de dor e uma forte componente de prazer, de ok, neste momento temos que apertar, neste momento é para saborear, é para materializar, é para energizar, é este o desafio que o líder tem de ter. E reparem, não só dentro da equipa como um todo, como depois individualmente com cada um dos seus elementos. Obviamente que há pessoas que têm formas completamente distintas de lidar perante a mesma situação. Reparem, olhando para a situação atual que nós vivemos, é muito fácil nós encontrarmos pessoas que neste momento estão a vivenciar algo com uma componente muito mais forte de dor, e há pessoas que estão a vivenciar com uma componente muito mais forte em termos de prazer. É normal, somos diferentes, temos experiências diferentes, temos motivações diferentes, temos personalidades diferentes, e é ao líder que cabe esse papel de fazer essa ligação e, mais do que isso, conhecer individualmente cada um dos elementos para perceber exatamente, permitam uma expressão, qual o botão a tocar em cada um dos elementos. Obviamente que os objetivos devem ser partilhados com a emoção, porque a emoção é um comportamento, e a emoção, quando é vivenciada, há uma ligação direta entre aquilo que é a minha esfera interna e a forma como eu vou, obviamente, passar. Se eu acredito, se eu confio, se eu estou altamente positivo em relação àquilo que é o que vai acontecer, se eu acredito que isto é nitidamente um desafio enorme para a minha equipa, e desafio é a palavra perante a equipa, ok, então isso vai se materializar, a equipa vai perceber muito mais, muitas vezes, aquilo que é o conteúdo, a equipa vai nos avaliar muito mais pela forma e por aquilo como, não só o que dizemos, mas também pela forma como nós o dizemos. Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, ele tem uma frase muito interessante, que é, ele diz sempre: contratem pessoas apaixonadas. É a única coisa que vocês não podem ensinar. Eu diria que é exatamente isto. Um líder, quando partilha aquilo que são os seus objetivos, quando é que são os seus desafios, os olhos têm que brilhar, porque a equipa irá reconhecer exatamente isso. E depois, obviamente, o objetivo tem que ser repetido. O ser humano aprende de várias formas, a repetição é nitidamente uma delas. Eu julgo que foi Godot, que era o ministro da propaganda na altura dita, utilizava uma frase que é
uma mentira repetida várias vezes transforma-se numa verdade. Não é obviamente esta a ideia que eu quero passar, mas a componente da repetição sustentada é nitidamente um aspecto que a equipa vai trabalhar e vai interiorizar em relação a isso. Portanto, para todos vocês que estão aí desse lado, pontos-chave até o momento, e fazendo aqui um pequeno resumo, eu diria que são os dois maiores desafios neste momento, é muito olharmos para nós mesmos, okay? Parar para fazer um balanço, olhar para nós mesmos, que atitudes é que eu quero trabalhar, como é que eu vou passar para a minha equipa em termos de comportamentos e, obviamente, como é que eu posso, neste contexto, não deixar que os elementos da minha equipa se foquem, porque o objetivo está e continua a estar lá. É normal que, nesta altura, os objetivos das empresas tenham que ser reajustados. É mais do que evidente. Okay? Tudo aquilo que eram as previsões ou perspectivas foram alteradas, fruto da dinâmica e da forma como o mercado sofreu. Portanto, eu diria que é um belo exercício, um belo desafio para a equipa como um todo, bem como para o líder. Okay? Não definam objetivos para a equipa, definam objetivos com a equipa. Eu não quero com isto dizer que tudo aquilo que a equipa vai dizer é aquilo que nós vamos aceitar e implementar. Obviamente que não. Até porque o líder muitas vezes é dotado de informação que a equipa não a tem, e obviamente que o líder tem uma perspectiva diferente, quanto mais não seja num espaço temporal diferente, que a equipa não o terá. Mas, acima de tudo, esta parte de fazer os elementos fazerem parte e darem o seu contributo é, uma vez mais, trabalhar um sentimento de pertença e de conexão que é tão fundamental e tão crucial nesta fase que nós estamos aqui a viver. Avançando para um outro aspecto fundamental para a componente do ADN do líder. Perdão, a ver água. E esta componente tem a ver com a parte da estrutura que o próprio líder tem que ter. Permitam-me só destrinçar aqui duas componentes fundamentais, que são muitas vezes fáceis de serem confundidas, e obviamente que componentes distintas pressupõem atitudes e comportamentos distintos uma vez mais. Bom, temos obviamente aqui a componente daquilo que é o gerir a equipa e aquilo que é o liderar a equipa. São termos que muitas vezes são utilizados de forma indistinta e com pesos completamente diferentes junto de cada um deles. Se assim permitem, a componente do gerir é uma componente mais racional, lógica, obviamente. Estamos a falar aqui da parte de coordenar as atividades dos recursos. No fundo estamos a falar de gerir o negócio em si mesmo, e a componente do liderar tem obviamente a ver com uma componente mais emocional e relacional junto de cada um dos elementos da equipa. Portanto, uma das ideias máximas junto às equipas é exatamente esta. As equipas são geridas com a razão e são lideradas com a emoção, e muitas vezes vemos as coisas acontecerem exatamente de forma oposta. Portanto, só que esta pequena nota em relação a isso, e agora iria partilhar com vocês algo que eu considero sempre crítico e fundamental, que é o modelo estratégico de alinhamento das equipas. Um aspecto importante é muito, uma vez mais, e sempre aproveitando esta altura para perceber aqui o alinhar todas as equipas em relação àquilo que foram as situações que foram delineadas anteriormente, e que neste momento as coisas temos que aproveitar para alinhar a equipa como um todo. Então eu vou partilhar aqui as várias etapas do modelo de alinhamento e proponho e sugiro que também aproveitem e façam essa situação junto das vossas equipas. Então, um aspecto fundamental, e eu vou dizer que as duas primeiras etapas são as duas etapas mais desafiantes, não só para o líder, como para a equipa como um todo. Cada etapa tem sempre uma pergunta que é fundamental nós respondermos de forma clara. Então, a primeira etapa é identidade. Identidade, a pergunta-chave que fica associada é muito quem somos. E eu costumo fazer muitas vezes este exercício de uma forma muito simples, que é, se nós tivéssemos que transformar a nossa empresa numa pessoa, como é que seria essa pessoa? Eu lancei mesmo um desafio à vossa equipe. Okay? Caracterizem a nossa empresa se ela fosse uma pessoa. Seria um homem ou uma mulher? E porquê? Que idade teria? E porquê? Muitas vezes as pessoas dizem alguém que tem 20 anos, porque somos uma empresa recente. Atenção, que há empresas recentes que, em termos de identidade e cultura, são velhas, e temos exatamente o oposto. Empresas que estão no mercado há imensos anos e continuam a ter um espírito de inovação, criatividade e energia fantásticos, o que facilmente pode ser caracterizado
em relação a isso. O objetivo desta componente de identidade é muito o percebermos efetivamente quem nós somos e de que forma é que os elementos da nossa equipa estão alinhados e se identificam com a empresa com a qual estão a trabalhar, ou se identificam com as pessoas ou com o próprio líder com o qual estão a trabalhar. Por isso, esta parte de identidade, reparem que é onde tudo começa. Uma das principais razões pelas quais elementos válidos das equipas saem é exatamente por isso, por uma não identificação ou com a empresa, ou muitas vezes uma não identificação com o líder com o qual reporta diretamente. Portanto, esta parte da identidade é um aspecto tão crucial porque é nitidamente onde tudo começa. Portanto, lancem o desafio à vossa equipa e perguntem à equipa quem somos. Peçam mesmo para caracterizar a vossa equipa ou a vossa empresa como se ela fosse uma pessoa. Que idade tem, se é homem, se é mulher, onde é que gosta de passar férias, o que é que gosta de ler, e vocês irão ficar, eu diria, surpreendidos com as respostas que vão ter, em que muitas delas serão completamente distintas, mas a parte interessante é que vocês irão perceber que há ali alguns sinais que são mais ou menos comuns, o que vai dando um padrão daquilo que vai definindo o porquê. Peçam sempre quando caracterizarem para justificarem o porquê dessa caracterização. Portanto, segunda etapa fundamental no modelo de alinhamento das equipas tem muito a ver com a parte dos valores. Ou seja, valores é o que é importante para nós. Obviamente que a resposta que estará provavelmente a disparar muito esses lados, o importante é nós termos lucro, faturarmos. Okay? Essa é uma consequência lógica do negócio. Okay? E é para isso que as empresas existem, tendo por base aqui, eu diria, trabalhar 3 objetivos que são cruciais para uma empresa. E reparem que até é uma situação a pensarmos nos tempos que nós vivemos atualmente, que é, as empresas estão ou devem estar sustentados em 3 objetivos cruciais. O primeiro deles é o objetivo primário, que é, obviamente, a obtenção de lucro. Só dessa forma é que permite acrescentar valor para desenvolver a sua atividade e continuar a crescer. Obviamente, eu diria que muitos dos outros objetivos muitas vezes são condicionados por este primeiro objetivo. Portanto, o primeiro objetivo, e o objetivo primário é, obviamente, uma empresa ter lucro ou mais-valias para investir e continuar a investir em si mesma para crescer. Um segundo objetivo que uma empresa deve ser um objetivo natural. E um objetivo natural é nada mais, nada menos do que contribuir para o aumento da qualidade de vida dos elementos que constituem a empresa e a organização. Eu diria que essa é uma expectativa de todo e qualquer elemento que vai trabalhar para uma empresa, e a verdade é que, se assim quisermos, pessoas altamente envolvidas e identificadas são muito mais produtivas, okay? Porque percebem que ali sim conseguiram encontrar um terreno fértil para desenvolverem a sua atividade e mais, elas projetam e vêm-se a trabalhar na empresa durante algum tempo, que lhes permite desde logo definir como que um plano para si mesmo, não só profissional como pessoal. E reparem que este é um aspecto fundamental. Todos nós temos, obviamente, objetivos pessoais, claro, e esses objetivos pessoais, muitos deles estão sustentados naquilo que é o meu desempenho profissional. E, portanto, quanto melhor for o meu desempenho profissional, obviamente que é mais fácil e mais rapidamente eu consigo aproximar aquilo que são os meus objetivos pessoais. Um dos aspectos que muitas vezes os líderes têm uma certa dificuldade é muitas vezes questionar os elementos da equipa quais é que são os seus objetivos pessoais, porque na verdade é muito isto. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para satisfazer motivações pessoais. Não só, obviamente, mas trabalhamos essencialmente para isso, para encontrarmos forma de satisfazermos as nossas motivações pessoais. E seguramente todos nós temos motivações diferentes, em momentos diferentes e com intensidades diferentes. E muitos líderes dizem que, Paulo, mas eu não vou fazer uma pergunta tão pessoal a um colaborador meu. Pois eu diria que tem que fazer porque é mesmo pessoal, porque aquilo que nos move é exatamente tudo isto. Tá? Porque muitos de nós, se tivéssemos a possibilidade de atingir muitos dos nossos objetivos pessoais sem que para isso tivéssemos que trabalhar, provavelmente alguns estariam dispostos a fazer. Se nós ganhássemos Euromilhões, pergunto se continuaríamos a trabalhar. E muitas pessoas dizem, mas eu não estou a não fazer nenhum. Não é isso que eu estou a dizer. Provavelmente trabalharíamos de forma diferente. Mas, portanto, é mais do que lógico e legítimo que as pessoas trabalhem para ganhar dinheiro, para terem as suas motivações e satisfações pessoais. Portanto, uma vez mais, que é, junto aos elementos da minha equipa, eu tenho que perceber exatamente essa questão. O que é que move cada um deles? E perceber até que ponto que nós podemos ser a empresa certa, a equipa certa, se eu sou o líder certo
neste momento para o ajudar e apoiar no atingir desse seu objetivo. Portanto, valores, aspecto fundamental a ser trabalhado. Terceiro aspecto, obviamente, objetivos, o que queremos. E aqui os objetivos não é única e exclusivamente estamos a falar daquilo que é um número. No final do mês, no final do trimestre ou no final do ano. Não é só disso que nós estamos a falar. Estamos também a falar de algo que pode ser materializável em espaços temporais distintos. Nós queremos ser líderes de mercado, queremos ser a grande referência, queremos contribuir e estar posicionados como sendo uma das melhores empresas para trabalhar. E é importante que esse objetivo seja dado e partilhado. Okay? O terceiro ou quarto pilar fundamental no que respeita aqui à componente do alinhamento das equipas é qual é que é a estratégia. Ou seja, a parte da estratégia é que temos um objetivo claro que tem que ser atingido, obviamente, e claro que sim, mas a componente é, ok, e agora como é que nós vamos fazer para chegar lá? Porque muitas vezes é confundido aquilo que é a componente da estratégia com aquilo que são os planos de ação que nós temos que fazer ou o que é que nós vamos fazer. A estratégia é mesmo isso, é qual o caminho. Okay? Se eu pegar um exemplo claro que é, nós vamos fazer uma viagem Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, quais é que são os caminhos que nós temos? Uma coisa são os caminhos, outra coisa são os meios que nós temos para chegar lá. Claro que um caminho a ser seguido vai ser muito condicionado pelos recursos que eu tenho ao meu dispor. E uma vez mais, e voltando ao início deste nosso webcast, é muito perceber se eu neste momento tenho as pessoas certas. E se eu não tenho, o que é que eu tenho que fazer para que elas se transformem nas pessoas ainda mais certas para me ajudar a percorrer este caminho para atingir o objetivo que nós nos propusemos. E depois, obviamente, plano de ação. O plano de ação é começar a entrar na componente concreta daquilo que nós vamos fazer, ok? Mas especificamente materializar, mensurar aquilo que é a nossa ação. Quando tem que ser avaliável tudo aquilo que eu vou fazer e de que forma é que eu vou fazer. Obviamente, depois, é que a parte do comportamento, exatamente isso. Um líder tem que ter esta componente de, junto da sua equipa, mostrar quais é que são os comportamentos que nós temos de trabalhar. Um líder deve ter esta responsabilidade de mostrar à equipa qual é que é o alinhamento e perceber até quanto é que toda a equipa está ou não envolvida em relação a esta componente. Porque se assim acontecer, acreditem que cada um dos elementos estará muito mais disposto a alterar aquilo que tiver que alterar para percorrer este caminho junto com toda a equipa. Este é só um exemplo muito simples daquilo que pode ser um pequeno plano de ação com comportamentos inerentes e de forma simples a materializar aquilo que tem sido o desempenho de cada um dos elementos. E uma vez mais, e sempre feedback constante em relação àquilo que cada um dos elementos tem estado a fazer. Okay? Exatamente. E, obviamente, aqui, sétima etapa daquilo que é o nosso modelo de alinhamento é muita componente do contexto. Ou seja, o que é que está a acontecer? Aqui, apelando, uma vez mais, àquilo que eu já anteriormente mencionei, é sermos claros junto de cada um dos elementos da equipa. Se há aspecto que o ser humano muito valoriza, é exatamente a transparência em relação à forma e à realidade na qual nós estamos inseridos. Portanto, vamos ser claros junto de toda a equipa, vamos ser factuais, vamos ser assertivos e mostrar exatamente o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer, o que é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer com os recursos que nós temos ao nosso dispor para que as coisas efetivamente aconteçam. Okay? Portanto, unicamente, esta será uma componente que mais facilmente nos irá ajudar a atingir os nossos resultados. Depois, continuando ainda aqui, sentido coletivo a ser trabalhado junto da parte da equipa. Okay? Deixem-me só partilhar com vocês aqui de forma muito rápida, depois vocês poderão confirmar isso muito mais em detalhe, mas muito aqui uma componente do modelo para lidarmos com a parte da nossa equipa, que é muito aqui a componente da motivência. Vocês poderão encontrar isto de várias formas, ou motivência, ou motividade, ou modelo de liderança situacional. Portanto, a origem é um senhor chamado Ken Blanchard, e basicamente o que ele faz é ele divide os elementos da nossa equipa, tendo por base o cruzar de duas vertentes críticas. Uma delas tem muito a ver com a componente da motivação,
Ou seja, isto é muito a implicação pessoal de cada um dos elementos da equipa, a confiança que cada um tem para desempenhar a sua função, a sua tarefa, ou que nós, enquanto líderes, depositamos nele, é uma questão de gestão de expectativas em relação ao elemento dentro da parte da equipa, e muitas vezes este é um aspecto crucial, nomeadamente em novos elementos, quando são intrusados dentro da parte da empresa ou da própria equipa, tem muito a ver com a expectativa que é criada e que depois é ou não materializado. Tem obviamente a ver com uma questão de necessidade de sucesso e uma questão de desabilidade social, que neste momento eu diria que destes pilares aqui apresentados é uma forte componente no que respeita à parte da componente da motivação individual de cada elemento de equipa. Temos obviamente depois aqui o outro pilar, que é o pilar da competência, que é uma vertente muito mais hard skills, se assim quiserem entender, portanto tem muito a ver com aquilo que nós enquanto líderes temos que fazer para dar cada vez mais capacidade, mais formação, mais conhecimento, mais know-how, mais experiência e mais autonomia a cada um dos elementos da equipa. Então, de forma esquemática e muito resumidamente, nós podemos ter aqui 4 perfis distintos em termos de liderados dentro da nossa equipa. Nós podemos ter aqui um nosso L1, nosso liderado 1, que se caracteriza muitas vezes por ter baixos níveis de motivação e baixos níveis de competência. Reparem, quando eu falo de competência, estou aqui a falar em termos, obviamente, de know-how técnico, domínio das ferramentas, conhecimento, dependendo da área de negócio na qual nós estamos envolvidos, obviamente. Claro que é normal, nós pensamos, ok, mas se existe alguém que é um L1 na equipa, perguntei porque é que ele continua na equipa. Reparem, alguém, obviamente, quando olhou para este elemento, percebeu que existia algo que ele poderia trabalhar, que tinha potencial, e que muitas vezes este é um perfil que é muito característico de elementos que estão na equipa há relativamente pouco tempo. Ou seja, aceitamos que possa ainda não ter todas as competências inerentes ao desempenho da função, mas muitas vezes a componente da motivação é algo que nos deixa a pensar o porquê de alguém que está relativamente pouco tempo na equipa ou na empresa e não está motivado para o desempenho da função. Uma vez mais, e sempre, muitas vezes pode ter a ver com uma questão de expectativa que foi criada em relação à parte do colaborador. Não só em termos de funções que queria desempenhar, em termos do ambiente vivido, em termos das condições que eram apresentadas e que depois se verificou que efetivamente não aconteciam. Portanto, temos uma nota especial em relação a esta questão, em relação a isso. O que é que acontece? Muitas vezes é típico neste perfil, muitas vezes enviar estas pessoas para a formação. Ok, tudo bem que a formação vai trabalhar a componente da competência. Claro que sim, é fundamental e crítico. Mas reparem, se alguém que não está motivado, enviar para a motivação poderá ser muitas vezes ser entendido de uma forma diferente. Poderá muitas vezes ser entendido como um castigo ou um validar da sua ainda não competência. Portanto, líderes, a minha sugestão é, em primeiro lugar, trabalhem a componente da motivação junto deste elemento, ok? Se ele está na equipa, se ele está na empresa, alguém nitidamente detectou que ele teria potencial e talento para desempenhar as funções à qual está distrito. Podemos ter depois aqui um segundo perfil, que é o L2, ou seja, estamos a falar de alguém que está altamente motivado, mas que ainda não tem as competências. Tudo bem, é normal, mas há um aspecto fundamental que é a componente da motivação que está presente. Ou seja, repare, este é um elemento que é muito mais fácil de trabalhar. Alguém que está motivado, envolvido, energizado, a parte da competência, ele próprio vai à procura. Porquê? Por a razão base. Ele está motivado, está envolvido, identifica-se. Okay? Correspondemos com aquilo que lhe apresentamos e ele quer deixar ficar a sua marca. Portanto, disponibilizem tudo aquilo que é a informação fundamental e crítica para que ele nitidamente consiga desenvolver as suas competências e rapidamente disparar e depois mudar de perfil muito rapidamente. Portanto, eu diria que os L2 são nitidamente aspectos fundamentais dentro da nossa equipa para trabalharmos, porque é nitidamente alguém que tem uma margem de progressão enorme. Depois, podemos ter aqui um terceiro perfil, que eu diria que muitas vezes é um perfil
não vou dizer preocupante, mas é um perfil desafiante. Ou seja, estamos a falar de elementos que têm uma competência enorme, têm um know-how tremendo, mas muitas vezes a motivação deles já está em níveis, ou está em níveis baixos. Só uma pequena nota, que é, atenção, que isto é um modelo de liderança situacional. O facto de uma pessoa estar 1 ou 2 dias não quer dizer que ela seja assim. Tá? Portanto, por isso é que nós vamos trabalhando e ajustando com os elementos de acordo com a situação. Porque reparem, alguém que está em L3, ou seja, que tem uma competência enorme, ele no dia a seguir não perde as suas competências. Portanto, reparem que o fator crítico que é trabalhar é, enquanto líderes, a componente maior ou menor motivação, maior ou menor envolvimento, maior ou menor inspiração que nós, enquanto líderes, temos que ter. Mas voltando aqui à parte dos L3, muitas vezes é um perfil que é muito caracterizado por pessoas que já estão há algum tempo ou no seio da equipe, ou no seio da empresa, ou a desempenhar a mesma função e a mesma tarefa. E, não raras vezes, estes são um enorme desafio para os líderes. Porquê? Porque estas pessoas, muitas vezes, aquilo que acontece é a rotina vai matando estes colaboradores e perdemos a expressão, obviamente. E é verdade que este componente das rotinas matam as pessoas, matam as equipas, muitas vezes matam as empresas. Ou seja, então, a questão é como lidar com os elementos do L3. Reitero, são elementos que têm enorme experiência, enorme know-how e percebem muito daquilo que estão a fazer, mas com níveis de motivação inferiores. Então, reparem que, por norma, os elementos que estão neste quadrante são movidos essencialmente por 2 aspectos: ou novos desafios ou reconhecimento. E muitas vezes nós olhamos para estes colaboradores de forma ligeiramente distinta. Ou seja, é alguém que não está envolvido, alguém que não quer, e é o nosso desafio, uma vez mais, recuperar. Eu sei que é desafiante, concordo, okay? É desafiante muitas vezes trabalhar, mas nunca esqueçam aquele mais que está ali. Okay? Aquele know-how desta pessoa vale muito. Vale muito em termos de know-how, em termos de modelo para muitos elementos da equipa, como, em última instância, vale muito dinheiro, porque há todo o know-how. Por isso é que, não raras vezes, nós muitas vezes assistimos a elementos que trabalham numa determinada empresa e que definitivamente estão enquadrados aqui num L3, a empresa, o líder, não olha para ele de forma clara e concreta, e aquilo que acontece é que muitas vezes este elemento sai e vai trabalhar para uma outra empresa, muitas vezes da mesma área de negócio. E é interessante que movemos este elemento numa outra empresa a ter um desempenho bem diferente. E o desempenho bem diferente é justificável, porque basicamente alguém reconheceu que ele era um elemento altamente válido e alguém lhe lançou um novo desafio. Portanto, para todos vocês que estão aí desse lado, por favor, olhem para as vossas equipas e percebam, o L3 não desiste. É um desafio enorme, mas acreditem que será recompensado se nele investirem devidamente e se lhe derem a devida atenção. Por último, obviamente que teremos aquilo que será o idílico de um líder, que é ter uma equipa toda mais. Ou seja, estamos a falar de uma equipa que está toda ela altamente motivada e que está ela própria dotada do máximo de competência e know-how para o desempenho da sua função. Bom, então, só de forma relativamente rápida e resumida, mais esquemática, então, como lidar com cada um destes perfis? Eu apresento aqui qual é que é o estilo de liderança adaptado a cada um dos elementos da nossa equipa. Ou seja, teremos então aqui a parte do estilo diretivo, estilo persuasivo, participativo e delegativo a ser trabalhado com cada um dos elementos desta equipa. Só para caracterizar cada um deles, portanto, o estilo 1, diretivo, ou seja, alguém que não está motivado nem é competente. Reparem que muitas vezes aquilo que acontece é muito fruto de um desacompanhar ou de não ter uma noção clara daquilo que terá que ser feito para desempenhar as suas funções. Ou seja, o estilo diretivo, nunca confundir um estilo diretivo com um estilo ditador de todo. Okay? O estilo diretivo é alguém que fornece diretivas muito claras e há muitos elementos da equipa que precisam exatamente disso, é saber qual é que é o caminho. Okay? E saber qual é que é o caminho, é isso que as pessoas procuram. As pessoas precisam
dou um trigger inicial para saber qual o caminho que eu tenho que seguir para desempenhar as minhas funções. Muitas vezes acontece nomeadamente quando pegamos numa equipa de novo, muitas vezes acontece de nós adotarmos aqui um estilo ligeiramente diferente, que é saltarmos logo no imediato para o meio da equipa e termos um estilo muito mais participativo, muito mais amigável, friendly, de abertura perante a equipa como um todo. Se é verdade que do ponto de vista relacional é algo que vai funcionar muito bem, do ponto de vista da gestão vai-nos complicar, ou pode-nos complicar ligeiramente o nosso trabalho. Porque vamos assumir que a equipa não reage bem a um estilo mais participativo, em que nós damos a oportunidade à equipa se manifestar, dar a sua opinião, apresentar as suas sugestões, as suas alternativas. Ou, num extremo, podemos ter uma equipa que pode não perceber o alcance desse nosso estilo de liderança e pode facilmente confundir, eu diria, e até este abusar, entre aspas, abusar do nosso estilo de liderança mais aberto, pelo menos numa fase inicial. Reparem que se depois eu quero mudar de estilo de liderança para com a equipa, as coisas ficam mais complicadas. Porque se de base não são fornecidas diretrizes claras, normas, regras e procedimentos muito claros para serem trabalhados com todos os elementos da equipa, o nosso trabalho fica muito complicado. Portanto, ou seja, começar sempre por um estilo mais diretivo e até a equipa perceber nitidamente quais são normas, regras e procedimentos de todos da equipa a funcionar. Okay, então, só depois é que eu avançarei para um estilo diferente. Portanto, estilo diretivo, alguém que não está motivado nem é competente, muitas vezes é exatamente isso, ok? Dar as indicações concretas e a pessoa perceber, ok, é exatamente isto que eu preciso. Uma orientação e um caminho a seguir e as coisas imediatamente irão acontecer. Depois, avançando para um estilo mais persuasivo, para trabalhar com os elementos da equipa, ou seja, estamos a falar de elementos que estão altamente motivados, mas que ainda não têm as competências fundamentais. Portanto, no fundo, é exatamente isso: estimular o comprometimento, enquadrar as funções, explicações adicionais e estar aberto a questões. Ou seja, porquê? Porque este elemento, quando ele está altamente motivado, ele próprio vai à procura do know-how e da competência. Ele próprio vai questionar, ele próprio vai solicitar, vai pedir feedback, vai dentro da empresa, dentro da equipa, solicitar a ajuda e o apoio de quem o pode nitidamente acrescentar valor, ainda mais valor, junto da equipa. Bom, estilo participativo. Aqui poderá parecer um pouco incongruente. Ok, então estamos a falar de um elemento L3, ou seja, que não está motivado, mas tem imensas competências. Exatamente. Reparem que é trabalhar uma componente que é a componente do reconhecimento. Estamos a falar de elementos que muitas vezes têm muita experiência, têm muito know-how, já passaram por muito dentro da equipa, só que muitas vezes nós não puxamos para a linha da frente esses elementos, para darem a sua opinião, para darem aquilo que é a sua mais-valia. E muitas vezes não é feito, e sejamos claros e transparentes, muitas vezes por uma questão de egos, que nós não o fazemos. É importante que esta questão seja trabalhada junto de cada um destes elementos. Uma vez mais, e sempre reitero, tomem nota aquele mais das competências. É um mais que vale muito para a equipa. Okay? E é o líder que lhe cabe esse papel de nitidamente recuperar de novo esse elemento. Portanto, tomem foco, olhem para a vossa equipa, vejam se eventualmente pode acontecer de alguém estar nesse padrão e vejam o que é que nitidamente podem fazer para trabalhar com ele, para o recuperar de novo para a equipa. Por último, obviamente, o estilo delegativo tem muito a ver com aquilo que é uma equipa num estado clássico de funcionar muito bem. Reparem, aquilo que acontece, o líder confia plenamente na equipa, muitas vezes o líder está presente no início e no final do projeto ou do desafio, muitas vezes tecnicamente os elementos da equipa sabem ou dominam ainda mais do que o próprio líder, okay? Por isso é que o líder confia plenamente naquilo que são os elementos fundamentais. Obviamente que uma das mais-valias deste processo e que os elementos das equipas neste estado muito valorizam é a autonomia que a própria equipa tem em relação às funções que está a desempenhar. Portanto, é obviamente para o líder
eu diria, um enorme apoio, obviamente, ter uma equipa na qual ele sabe que pode confiar, que tem autonomia e que sempre deu provas, até o momento que nitidamente consegue fazer as coisas acontecer. Okay? Portanto, só que de forma muito simples, algumas ideias para serem trabalhadas junto de cada um deles. Bom, permitem-me então só muito rapidamente passar aqui na parte do delegar, que é para terminarmos aqui os nossos pontos-chave. Obviamente, quando nós estamos aqui a falar na parte do delegar, é um aspecto crítico em que muitas vezes a parte do delegar é confundido com atribuição de tarefas. Okay? Delegar tarefas é uma coisa, atribuir tarefas são coisas completamente distintas. Portanto, o processo de delegação, e por definição, e de forma muito resumida, é, acima de tudo, atribuição temporária, okay? E é mesmo esta parte importante, é temporária do desempenho de determinada função ou tarefa, sendo que a responsabilidade perante terceiros é e continuará sempre a ser do líder e de quem delegou em alguém. Um aspecto fundamental, quando nós estamos aqui na parte do delegar, é perceber qual é que é a mais-valia da delegação e mais do que isso, eu quando vou delegar, eu devo delegar tendo por base um aspecto simples, porque é que eu vou delegar? Porque eu posso delegar por três aspectos, ou por três razões fundamentais. A primeira delas é, eu posso delegar temporariamente, uma vez mais, para eu, enquanto líder, libertar algum tempo para dedicar a um projeto, a um desafio, a uma função de importância maior, e que eu sei que há um elemento da equipa que o poderá igualmente fazer e desempenhar. Portanto, este pode ser um aspecto fundamental, que é eu delego para libertar tempo para mim enquanto líder. E este é um aspecto claro e aceitável por tudo e por todos. Um outro aspecto que eu posso delegar é, eu posso delegar para motivar. Reparem, quando eu delego em alguém, delegar é confiar. E se eu delego em alguém, nitidamente eu estou-lhe a mostrar que eu confio nele e que ele é um elemento crucial para a equipa, a razão pela qual eu estou a delegar nele um aspecto que é crítico para a equipa, para a empresa, que é uma responsabilidade minha enquanto líder, mas que eu vou confiar nele para desempenhar essa função e essa tarefa. E o terceiro aspecto pelo qual nós podemos delegar, eu posso delegar unicamente para preparar futuros líderes. Obviamente também o papel do líder é exatamente esse, desde logo conseguir assegurar quem é que poderá dar continuidade ou dentro da equipa ou noutras equipas, e aqui uma vez mais apelando a valores novos de objetivos acima da empresa como um todo, quem é que também poderá passar a ter um lugar de destaque. Eu diria que muitas vezes um líder avalia-se não só pela quantidade de seguidores que ele tem, mas também pela quantidade de líderes que ele próprio prepara. Ou seja, se ele prepara de líderes que são reconhecidos, é sinal que ele próprio tem um papel importante e de forma clara e bem definida naquilo que é a forma como ele é visto e reconhecido dentro da parte da organização. Portanto, muito rapidamente, princípios básicos da delegação, essencialmente dois. Primeiro, eles acreditar no processo, ou seja, não delego porque é moda, não, eu delego porque nitidamente é uma ferramenta, um instrumento de gestão que me ajuda a mim e à equipa a otimizar ainda mais os recursos, e lembrem-se, tempo é neste momento um dos recursos mais valiosos que nós temos ao nosso dispor, até porque atrevo-me a dizer que nós somos avaliados pelo valor que acrescentamos a uma hora de trabalho. Portanto, ou seja, o tempo é nitidamente um recurso valioso que temos e, portanto, acreditar no processo de delegação é crítico. O segundo aspecto é, obviamente, acreditar no subordinado. Reparem, se eu não acredito, estou a contrariar um dos princípios básicos da subordinação. Os americanos usam uma expressão que é in case of doubt, stay out. Ou seja, em caso de dúvida, se não acreditam, se não confiam, então a minha sugestão é não o façam. Porque provavelmente vai trazer mais complicações do que aquelas que seriam de acordo com o objetivo que nós queríamos. Portanto, não vamos fazer. Portanto, só muito rapidamente, etapas da delegação, e esta é uma parte importante a levar em linha de conta, que é a preparação da delegação. Ou seja, eu vou delegar em primeiro lugar, porquê? Para libertar mais tempo, para motivar, para preparar. Durante quanto tempo? Quais são os recursos que a pessoa vai necessitar? Que resultados é que eu espero? Durante quanto tempo? Okay? Que mecanismos de controle é que eu vou definir com o elemento ou os elementos da equipa para que isto aconteça? Ou seja, preparar a delegação é exatamente isso. É passar para uma folha tudo aquilo que são os elementos cruciais
desde o início até ao fim, definir os limites de atuação, o que a pessoa pode e não pode fazer no desempenho desta função. Segunda etapa, que é uma etapa que muitas vezes é saltada, que é a etapa da entrevista da delegação. A entrevista de delegação, em cima de tudo, é a etapa da explicação e da apresentação junto ao elemento da equipa em quem nós vamos delegar, e mais do que isso, o objetivo máximo é eu ter a aceitação clara e transparente de que o elemento está realmente disposto a aceitar e entrar neste processo de delegação. Porque, sejamos realistas, muitas vezes há processos de delegação que ocorrem em que existe uma aceitação da parte do elemento, mas que, na verdade, o elemento pode se sentir pressionado para o fazer. Pode não querer desiludir, pode considerar que, se não aceitar, isso pode ter um impacto em termos do plano de carreira que eventualmente ele possa ter, ou a forma como possa ser olhado dentro da empresa, pelo simples facto de não aceitar. Portanto, ou seja, e reparem que se neste momento e neste contexto que nós estamos a vivenciar, dizer que é uma parte importante. Okay? Perceber e ter a aceitação do elemento em quem nós vamos delegar. Depois, obviamente, a realização das tarefas, e cabe única e exclusivamente ao elemento, e depois a parte da apreciação final. A apreciação final não é para fazer um apurar de responsabilidades, porque a responsabilidade é sempre do líder, quem delegou, obviamente. Eu diria que esta é uma etapa fundamental para ter feedback da forma como foi desempenhada a função. O que a pessoa fez? Ela fez algo de diferente, otimizou o processo, conseguiu ter mais valias, conseguiu aumentar resultados, conseguiu reduzir custos. Ótimo, porque este pode ser um padrão que eu depois possa replicar para o mesmo colaborador ou para outros colaboradores. E, portanto, esta apreciação final é igualmente importante, uma vez mais, não para as responsabilidades, mas como balanço final daquilo que foi feito e o que é que correu bem e menos bem durante todo este processo. Portanto, acima de tudo, por favor, não cairmos aqui nos erros comuns da parte da delegação, que é, em primeiro lugar, ou uma supervisão constante, ou seja, se eu delego e tenho um objetivo de delegar para livrar tempo, eu não posso ocupar o meu tempo a estar constantemente a supervisionar. O supervisionar constantemente decorre ou de uma falha na preparação da delegação ou de uma não confiança no processo ou no subordinado. Por oposição, temos deficiente orientação, ou seja, por simplesmente delego e depois não dou mais atenção. Reparem que o subordinado pode não estar dotado de toda a informação necessária para desempenhar a sua função. É normal que surjam dúvidas ou questões em relação a este processo. Ok, portanto, rapidamente, vantagens da delegação para a empresa, preparação de futuros líderes, melhor tema de trabalho e maior rentabilidade, ou seja, tirar o melhor proveito de cada um deles no desempenho de determinadas funções. Para o líder, o desenvolver da equipa, ou seja, a equipa crescer e estar cada vez mais dotada de mais know-how, fruto de tarefas que vocês vão delegando temporariamente, aumenta o nível de cooperação. É normal e muitas vezes isto acontece quando o líder vai delegando tarefas aos diferentes elementos da equipa e que depois são os próprios elementos da equipa que delegam uns nos outros. Ou seja, reparem que aquilo que acontece é há uma maior cooperação de todos os elementos, em que muitas vezes, desde o início do processo de delegação até ao final do processo de delegação, nitidamente há otimização do processo, porque cada um vai dar o seu cunho. No fundo, nós estamos a dar a possibilidade aos elementos da equipa para deixarem ficar a sua marca no processo. Há empresas que valorizam e muito isto. Há empresas que até atribuem prémios para quem consegue otimizar processos, para quem consegue, em processo de delegação ou não, serem reconhecidos por isso. Obviamente, melhor gestão do tempo do líder, e uma vez mais, é um recurso valiosíssimo para os tempos que correm, e obviamente a questão da diminuição do stress, isto uma vez mais, sustentando no pressuposto de que eu acredito no processo e acredito em quem eu deleguei a tarefa inerente. E, obviamente, por último, a questão inerente à parte do subordinado. Em primeiro lugar, ele reconhece como sendo um elemento válido para a equipa, e ele tem a confiança do líder, e lembrem-se, reforça a ideia, é um aspecto crucial nos tempos que correm. Não temos em termos de sermos egoístas. Okay? Esta é uma parte importante de partilhar com a equipa. A liberdade de ação durante o processo de delegação, ou seja, o elemento pode propor melhorias, sugestões, ótimo. Vocês, enquanto líderes, terão a palavra final para validar ou não validar o novo processo de procedimento que possa ser implementado
o reconhecimento, não só do líder, como da equipa, como muitas vezes da empresa como um todo, e uma vez mais, reconhecimento é dos aspectos que nós mais valorizamos quando trabalhamos em contexto empresarial, nomeadamente se esse reconhecimento é sustentado em factos desses que são materializáveis, eu diria, de duas formas extremas, ou numa redução de custos, ou no aumento de resultados, ou contribuição para um ambiente ainda mais motivador para os elementos a trabalharem. E, obviamente, por último, o subordinado tem acesso a conhecimentos e a know-how que de outra forma não teria, se não tivesse envolvido num processo de delegação. Okay? Depois, obviamente, aqui um ponto-chave tem a ver com a parte do acompanhamento da performance, da equipa, e, acima de tudo, 3 estratégias que nós podemos utilizar para trabalharmos aqui junto das nossas equipas. Okay? Obviamente, a parte da modelagem, ou seja, a modelagem é nada mais, nada menos do que o elemento da equipa ter um modelo pelo qual ele pode seguir e pode replicar, seja em termos de postura, em termos de abordagem, em termos de linguagem, em termos de processo, em termos de procedimentos. No fundo é muito isso. Modelar é, de forma simples, copiar. Okay? Modelar é exatamente isso. É copiar, ou seja, é ver como é que alguém faz, o que é que ele faz, porquê é que ele faz, com que intensidade é que ele faz, quando é que o faz, em que situações e contexto. E reparem que se nós olharmos isto numa visão mais macro, okay, dentro das empresas isto existe. Okay? Reparem, se pegarmos numa equipa, vou dar um exemplo muito simples, okay? Uma equipa comercial que tem que fazer cold calls para clientes. Okay? Quem é que dentro da equipa é a melhor pessoa que o faz? O que é que ele faz? Como é que ele faz? O que é que ele diz? Eu não estou a dizer para nós termos cópias uns dos outros. Eu estou a dizer para termos um modelo base. Reparem que aquilo que acontece é, à semelhança do ser humano, e se não existirem erros genéricos, todos nós temos o mesmo número de ossos. Verdade? A verdade é que depois todos nós somos diferentes, okay? Mas há um esqueleto comum para todos. A modelagem o que permite é exatamente isto. A modelagem permite que cada um de nós tenha um esqueleto que nos sustente e depois vamos adaptando à nossa personalidade e com a nossa naturalidade. E esse é um aspecto tão fundamental e tão crítico. Depois, obviamente, o componente de feedback, hoje e sempre, eu diria que feedback é o que é um dos campeões. Okay? Feedback constante junto dos elementos da equipa é crucial. É importante que cada passo que é dado seja sustentado por parte da equipa. É isso que dá empowerment, é isso que dá confiança à equipa. E, por último, aqui a questão do side-by-side. Ou seja, isto é muitas vezes a componente olharmos para dentro da equipa e perceber que há nitidamente competências que existem na equipa que, quando muitas vezes nós pomos elementos temporariamente a trabalhar lado a lado, com um plano claro e bem definido, que é o que é que eu vou ter que retirar dele, o que é que ele vai ter que retirar de mim, há uma enorme mais-valia em relação a isso. Reparem que muitas vezes o líder aqui depois simplesmente só tem que encaminhar, okay? E dar indicação para que as pessoas possam trabalhar nesta situação de side-by-side. Há muitas empresas que adotam nitidamente esta estratégia de acompanhamento, até muitas vezes uma de training inicial, junto dos elementos, que é o ver e o observar. Mas muitas vezes é só mesmo isso, é só o ver e observar. Este side-by-side deve ser algo sustentado, que é o que é que eu, enquanto líder, quero que tu retires dele. E o que é que eu quero que tu, que estás a aprender, no final me digas que retiraste. E no final deverá existir uma reunião a 3, exatamente fazer um balanço de como é que foi todo este processo de side-by-side. Porque caso contrário, dizemos, agora vais estar com ele e vais aprender. E já agora, se me permitem só uma nota, tenham cuidado quando colocam alguém a trabalhar ao lado de alguém. Escolham muito bem a pessoa, porque eventualmente pode não ser a pessoa certa. Okay? Por uma questão de personalidades das pessoas que vão estar a trabalhar side by side, e uma vez mais o efeito pode ser contrário àquele que é o desejado. Portanto, acima de tudo, reforçando aqui uma ideia de que a parte do feedback é um aspecto fundamental como ótica de satisfação de uma das necessidades básicas do ser humano, que é de reconhecimento do seu trabalho e do seu desempenho, e portanto só aqui sustentar a ideia que sem feedback nós voamos às cegas. Aliás, eu lanço o desafio a vocês mesmos, que é, será que vocês aceitariam fazer uma viagem, se tivessem aqui num avião, o avião vai levantar, vai aterrar, mas há um pequeno problema. Todos os indicadores
motores do avião não estão a funcionar. Será que nós estaríamos dispostos a fazer essa viagem? Provavelmente a resposta é não. Eu sei que ele vai levantar, eu sei que ele vai aterrar, mas nunca saberei qual o estado a que vou. Quanto combustível é que eu tenho, a velocidade e a altitude é que eu estou. Com a equipa é exatamente isso. Dar feedback é dar indicadores. Okay? E é isso que nós precisamos saber nitidamente para chegarmos lá. Portanto, acima de tudo, o feedback é um processo de consciencialização. É porque muitas vezes eu, enquanto elemento, posso me ver de uma forma, mas o meu líder pode me ver de uma forma completamente distinta. E é importante ter este feedback do outro lado. Portanto, assumimos especial importância na alteração de comportamentos, motivação dos colaboradores e como principal input para o desenvolvimento de competências das equipas, que é aquilo que nós, neste momento, tanto queremos trabalhar. Portanto, gostaria de partilhar aqui com vocês esta ideia que é o líder é tão importante, não só por aquilo que cria, como por aquilo que não destrói. Okay? Esta é uma nota importante e fundamental, portanto, peguem exatamente nesta base, vejam tudo aquilo que já construíram junto com as vossas equipas e criem camadas em cima disso, que essa é que é a parte importante. E para terminarmos aqui o 7º pilar daquilo que deverá ser a componente do ADN do líder, que tem obviamente a ver aqui com a questão da parte da conexão com a equipa como um todo. E obviamente quando estamos a falar da parte da conexão, estamos a falar de um aspecto fundamental que é apelar àquilo que são as motivações mais intrínsecas ou necessidades que as equipas querem ver satisfeitas na grande maioria das vezes. Portanto, a primeira delas, estrutura, ou seja, forneçam estrutura às vossas equipas, definição clara de objetivos, feedback, acompanhamento, passem toda uma situação, um cenário de segurança, de estabilidade, se for o caso, obviamente, e, portanto, isto é dar estrutura à equipa, é dar estrutura a cada um dos elementos, é sentir-se igual, é sentir-se confiante, sentir-se seguro para avançar. Segundo pilar-chave, pertença, ok? Reparem, é muito complicado motivar, mas é fácil criar um ambiente motivador, ok? E criar um ambiente motivador é responsabilidade do líder, ok? Se nós passamos no mínimo um terço, muitas vezes do nosso trabalho, do nosso dia em contexto de trabalho, é importante que nós tenhamos esse ambiente. E quando eu digo este contexto de trabalho, seja em contexto real ou físico ou no contexto de trabalho. Okay? É importante que continue a existir sempre esta ligação para com tudo e para com todos. A questão da atenção para com cada um dos elementos da equipa. Okay? Quando nós trabalhamos com equipas há algum tempo, muitas vezes o elemento de equipa chega, não precisa de falar e nós sabemos se algo está bem ou menos bem. Tenham esse cuidado. Não vamos só limitar a perguntar se está tudo bem. Quando eu já sei que a resposta vai ser está, mesmo eu sabendo que não está. Okay? Vamos dar o passo extra e perguntar exatamente o porquê. E esta atenção, acreditem que é reconhecida pelos outros. Nomeadamente por parte dos elementos da equipa, obviamente o sentimento de pertença sustentado também no reconhecimento e na interação que é estabelecido entre tudo e todos. Terceiro pilar-chave da conexão do líder para com a sua equipa, orientação. Ser escutados, os elementos da equipa gostam e querem ser escutados. Muitas vezes só querem isso. Okay? Muitas vezes só querem desabafar perante um determinado cenário, perante um determinado contexto. Nós neste momento vivenciamos muito isto. Okay? Queremos desabafar, queremos ser escutados. Não conseguimos mudar a realidade que temos neste momento, mas temos uma necessidade de fazer. Obviamente também uma outra questão é sermos envolvidos no processo de tomada de decisão. Não, uma vez mais, a expectativa de que aquilo que são as indicações, orientações da equipa é para ser implementada, não, mas pelo menos serem envolvidos no processo de decisão em relação a algo que nós estamos a ponderar fazer. E, por último, obviamente, a componente da progressão, ou seja, autonomia e novos desafios. Ou seja, se assim quiserem, pegando aqui nesta nossa estrutura, aquilo que nós queremos fazer é trabalhar aspectos-chave, okay? Trabalhar o aspecto da segurança, da estabilidade, trabalhar o aspecto da progressão de carreira, trabalhar o aspecto da conexão, trabalhar o aspecto do ambiente motivador e trabalhar o aspecto do reconhecimento. Olhem, por favor, para estes últimos quatro pilares e materializem aqui, ok, que são ações concretas, é que eu posso fazer junto de cada um dos elementos da minha equipa, de forma a conseguir trabalhar todos estes quatro pilares. É fácil, obviamente, olharmos para estes 4 pilares e percebemos que há elementos da equipa que vão valorizar mais uns e vão valorizar menos outros. É normal e legítimo, todos somos distintos, mas eu não posso ter essa distinção tão clara entre tudo e todos. Portanto, eu tenho que, de facto, da equipa como um todo,
ter aqui esta união, e eu diria que uma palavra-chave sempre no meio da parte da equipa como um todo é nitidamente a componente da interdependência, ou seja, cada elemento da equipa depende do elemento da equipa para que nitidamente as situações aconteçam. E, portanto, de forma para terminarmos aqui este nosso webcast, irei deixar-vos aqui ficar com um slide com os pontos-chave daquilo que são os pilares do ADN de um líder para os novos tempos modernos. E eu diria que em cima disto tudo, e como um grande chapéu a cobrir isto tudo, terá nitidamente aqui a componente muito da inteligência emocional que cada um de nós tem que ter para trabalhar com cada um dos elementos da equipa. Portanto, da minha parte e da parte da Galileu, obviamente agradecer a todos vocês a vossa presença. Okay? Agora, se em termos de chat, se quiserem colocar uma outra questão, ou se eventualmente uma questão mais profunda ou que possa ser esclarecida de uma outra forma, por favor.